Você quer enriquecer de verdade, enriquecer você, sua família, permitir que vocês realizem todos os sonhos que vocês têm? Então você precisa aprender esses 4 hábitos que eu vou compartilhar contigo nesse vídeo. Olá, eu sou Guilherme Cândido, o fundador do blog Sua Família Mais Rica, um portal de conteúdo específico e focado em finanças familiares, organização financeira e educação financeira infantil. Então, se você quer ter mais tempo, mais dinheiro e mais liberdade para curtir com a sua família, então o meu blog é o lugar certo para você, tá bom? Mas vamos voltar e vamos direto para o tema específico desse vídeo de hoje, que é os 4 hábitos que vão fazer com que você enriqueça de verdade ao longo do tempo. Eu costumo dizer que são os hábitos dos milionários, porque essas pessoas que atingem esse patamar de riqueza, de milhões, de bilhões, elas invariavelmente possuem esses hábitos que eu vou comentar contigo na rotina diária delas, tá certo? E o primeiro deles, indo bem direto ao ponto nesse vídeo, é que você precisa acompanhar o seu dinheiro. O que isso significa? Saber de onde o seu dinheiro está vindo e para onde ele está indo. Se você é a CLT, você tem uma carteira assinada, é muito fácil saber de onde está vindo, é só você olhar seu contra-cheque, o olerite ali, você sabe quanto que você recebe, e mais ou menos o dia do mês que você recebe. Mas o gasto, esse é o problema, e esse é o grande desafio das famílias brasileiras. A maioria não faz qualquer tipo de acompanhamento, ou se faz um acompanhamento meia boca, que não é bem o 100%, e isso, na hora de analisar, compromete muito os resultados que a gente vai alcançar. Por quê? Vamos fazer um paralelo aqui a um médico. Se eu levo um exame, que ele pediu um hemograma ou qualquer outro exame que seja, e eu levo parte das informações, metade das informações, 70% das informações, ele pode até dar um diagnóstico, mas ele não vai dar um diagnóstico tão certo e tão fiel, ou que vai resolver tanto o meu problema, como se eu tivesse dado 100% de informação. Porque nesses 30% que faltaram, pode ter alguma informação importante que pode mudar completamente o diagnóstico que ele ia me dar, certo? Quando a gente fala de dinheiro, é exatamente a mesma coisa. Se a gente analisa 70% dos nossos gastos, a gente está deixando 30% de fora que a gente não vai conseguir controlar de forma alguma. E isso pode ser um problema. Por quê? Porque esses 30% talvez você conseguisse trabalhar eles de uma forma diferente e fazer com que eles ficassem no seu bolso. E aí eles iam favorecer, ou eles vão favorecer, os comportamentos que vêm depois, que eu vou comentar com você já na sequência desse vídeo. Então é fundamental que você acompanhe, porque é só o acompanhamento que garante que a gente consiga controlar o nosso dinheiro. Eu já vou explicar o que isso significa. E controlando, a gente consegue melhorar. Se a gente não controla, a gente não melhora. E se a gente não controla, significa que a gente não está acompanhando. Tá certo? Então esse hábito é o principal, é o fundamental que você precisa colocar no seu dia a dia para garantir que você realmente enriqueça, seja lá o que isso signifique para você. E dessa forma, só para concluir esse raciocínio, antes de passar para o segundo hábito, isso pode ser feito tanto com um aplicativo de celular, pode ser feito com uma folha de papel, um bloquinho de anotação, pode ser feito com uma planilha de Excel, tá? Eu vou até deixar aqui um material gratuito para você, que é justamente um desses materiais, essa planilha, você pode baixar de forma totalmente gratuita, tá? Não importa, o que importa é que você faça esse acompanhamento de uma forma que faça sentido para você, para sua família, tá certo? E aí, dessa forma, sim, a gente vai para o segundo hábito. E o segundo hábito é controlar o seu dinheiro. Ou seja, você começa a analisar os números que você começou a gerar a partir do seu acompanhamento. Ok? Então você pega uma planilha, você pega o bloquinho de anotação, você pega um aplicativo, você começa a olhar para aqueles números e falar, opa, agora eu consigo perceber que existe uma tendência. Eu sempre gasto mais ou menos em torno de R$500 com gasolina. Gasto mais ou menos em torno de R$1.000 com o mercado. E aquilo ali começa a fazer sentido para você. Por quê? Porque agora você tem como se fosse alguns limites, ou pelo menos algumas bases, para você saber se você está gastando mais em alguma coisa ou não. Isso é fundamental para que você efetivamente comece a colocar ou direcionar o seu dinheiro para onde você efetivamente quer. Tá? Então é o controle também que vai permitir que você crie um orçamento doméstico, por exemplo. Defina quanto que você quer gastar com cada coisa dentro da sua casa. Se você não sabe como fazer um orçamento doméstico, eu deixo o material aqui embaixo, que pode servir de guia para você. Então é um e-book que eu preparei sobre organização financeira, que vai te trazer tudo o que você precisa saber exatamente para que você consiga fazer um orçamento doméstico, tá? Além disso, ele vai permitir que você faça um planejamento familiar,
para direcionar o dinheiro da forma que vocês querem que ele seja direcionado e entre um monte de outras coisas. Então é esse controle que precisa começar a ser feito também na sua vida financeira. Se você já começou a acompanhar, ou se você ainda não acompanhava o seu dinheiro, começou agora a partir desse vídeo, na verdade vai começar a partir desse vídeo, então é fundamental que o segundo passo seja o controle, tá? A partir de que momento você faz isso? A partir do segundo ou terceiro mês que você estiver acompanhando, porque daí você consegue, com informações de mais de um mês, analisar aquilo que está ali, né, os números. Antes disso, fica muito difícil, qualquer análise que você faça, fica muito prejudicada porque você não tem informação suficiente. Você consegue sim ver se você está gastando mais do que você ganha. Esse é um grande, diz muita coisa, mas análises mais profundas você vai ter que esperar um pouquinho mais, tá? Então é muito importante que você comece a acompanhar o quanto antes, para que tão breve você esteja acompanhando, você consiga controlar o seu dinheiro, tá? Para que daí depois, o que isso vai acontecer? Na hora que você começa a controlar, que você começa a estabelecer orçamento, que você começa a reduzir gastos, principalmente daqueles serviços que você subutiliza. Vou dar exemplos de onde você pode cortar gastos. Gastos com cartão de crédito, com tarifas de conta, com planos de internet, de TV a cabo, enfim. Você consegue olhar para isso, né? Telefone móvel também, telefone residencial. Tudo isso, geralmente a gente contrata mais do que a gente usa. Então você consegue, de alguma forma, fazer reduções bem significativas, tá? Na hora que você reduz, começa a sobrar mais dinheiro. E aí esse dinheiro a mais que sobra, você começa a poupar. E poupar é o terceiro hábito fundamental para pessoas que querem realmente enriquecer, tá? O que especificamente é poupar? Você pegar a parte do que você recebe e guardar. Né? Tem muita gente que fala 10%, tem muita gente que fala 20%, tem muita gente que fala 5%. O fato é, guarde o quanto você conseguir, com a meta de atingir pelo menos 10% da sua renda, tá certo? Então, se você conseguir guardar 10%, ótimo. Faça isso de que forma? Sempre quando você recebe o seu dinheiro. Se você ainda não consegue poupar, porque o controle, né, ainda não foi feito, ou você ainda está precisando de toda a sua renda para usar dentro da sua casa com as suas coisas, então é fundamental que você comece com o que você conseguir. É R$1? Pode ser R$1. É R$5? Pode ser R$5. Por quê? Porque o que eu quero aqui, nesse momento, o que eu sugiro você fazer é adquirir o hábito. Depois que você adquire o hábito e você consegue poupar, por mais que sejam quantias pequenas, você começa a se acostumar com isso de poupar. E na hora que você começa a aumentar a sua renda, que começa a sobrar um dinheirinho a mais, você já tem aquele hábito dentro da sua cabeça e vai ficar muito mais fácil de você executar ele e não gastar com qualquer besteira, tá certo? Então comece com o que for possível, tendo foco em 20%. Eu falei 10, mas se você conseguir chegar em 20, você consegue fazer uma distribuição muito melhor do que você estiver poupando, principalmente separando em aposentadoria, renda passiva para você viver o seu futuro e seus planos, seus sonhos, os objetivos que você tem e que sua família também tem, tá bom? Então, assim a gente já percorreu o caminho do acompanhamento, do controle, da poupança, né, poupar, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a investir, e esse é o quarto hábito. Só falando um pouquinho antes desse quarto hábito de investir, eu quero só fazer um parênteses aqui. Esses três primeiros que eu comentei contigo, acompanhar, controlar e poupar, eles dependem muito mais de você do que de qualquer outra coisa, né? Do que um cenário global, do que a economia, do que qualquer coisa que seja. Por quê? Porque só depende de você acompanhar, controlar e poupar. Na hora que você começa e parte para o investimento, para investir, tem coisas que dependem de você, mas nem tudo. Por quê? Porque você vai colocar esse dinheiro seguindo alguma estratégia e você não sabe ao certo o quanto isso vai te dar de retorno. Você não sabe o certo quando que isso vai te dar retorno. Né? A gente pode fazer estimativas, mas a gente nunca vai ter certeza. Então por isso que esses três primeiros são tão fundamentais que você cumpra e faça. E é como se fosse uma escadinha mesmo. Você passa pelo primeiro, vai pelo segundo, vai para o terceiro e aí você chega no quarto, que é justamente o investimento. E investir significa o quê? Você pegar o seu dinheiro e colocar ele para trabalhar a seu favor. Né? Então você vai fazer com que o dinheiro te gere mais dinheiro sem que você precise efetivamente trabalhar para isso. Então você vai utilizar estratégias que te deem rentabilidade ao longo do tempo, protegendo parte do seu patrimônio
e também protegendo você contra problemas globais na economia mundial, como é o caso agora do coronavírus que a gente está vendo agora, né? Que está trazendo uma certa instabilidade para os mercados mundiais. Como que você vai fazer isso? Então, basicamente, você vai investir em tesouro direto, em bolsa de valores, né, ações, empresas, você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em proteção, que é ouro e dólar, né? Comprar fundos atrelados a isso, ou a própria moeda, ou o próprio metal, enfim. Então, tudo isso faz parte de um portfólio que tem que ser montado de acordo com a sua necessidade. Esse vídeo não tem como um propósito falar especificamente em como você fazer, no que investir, mas sim te dar uma ideia de quais são os hábitos de pessoas que realmente alcançam grandes fortunas, independente se isso seja o seu objetivo ou não, tá? Você pode falar, não, mas eu não quero ter uma grande fortuna, ok, mas mesmo assim, para você fazer com que o dinheiro seja um aliado seu na sua vida, você precisa seguir esses 4 hábitos também, ok? Então é muito importante que você siga exatamente a ordem que eu te falei. Acompanhe, controle, poupe e invista. E faça com que o dinheiro seja algo bom, que o dinheiro te traga realmente mais liberdade, mais tempo para você dedicar a si mesmo ou a si mesma, né? E a sua família da forma como você achar que deve. Então o dinheiro não deve ser uma limitação, ele deve ser realmente um veículo de liberdade. E é isso que eu busco com esses conteúdos que eu tenho trazido para você, tá certo? Então dessa forma a gente aborda os 4 hábitos que eu considero os hábitos milionários que você também pode adquirir começando exatamente agora. Assim, eu encerro esse vídeo agradecendo a sua atenção, pedindo que você deixe seu like aqui se esse vídeo de alguma forma te ajudou, se inscreva no meu canal e ative as notificações para que você seja lembrado sempre que eu colocar alguma coisa nova, tá bom? Um grande abraço e até breve.